da palavra. Glória a Deus, chegamos a esse momento de meditarmos na palavra de Deus e com certeza Deus tem muito a falar ao nosso coração por meio da sua palavra nessa manhã. A palavra do Senhor para a nossa meditação está em Mateus, no capítulo 13, o versículo de número 44, que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Essas duas parábolas será aqui a nossa meditação nessa manhã. Nós estamos numa sequência de mensagens do capítulo 13 de Mateus, as parábolas do Senhor Jesus. E no sábado passado nós falamos sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E hoje estaremos falando um pouco sobre essas duas parábolas, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Mas vamos focar um pouco mais na questão da parábola do tesouro escondido. Na verdade, essas duas parábolas, elas estão bem interligadas, assim como a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento também estão interligadas, e nós tratamos essa parábola no programa passado. Essas duas também têm uma mesma direção, né? As parábolas do grão de mostarda e do fermento, o foco de Jesus naquelas parábolas era o crescimento do reino de Deus. Agora, essas parábolas que nós acabamos de ler aqui, do tesouro escondido e da pérola de grande valor, o foco de Jesus é o valor do reino dos céus. Então, o valor do reino dos céus, não crescimento. Enquanto as outras eram o foco, o crescimento do reino dos céus, essa aqui o foco é o valor do reino dos céus. E nós, quando ouvimos algumas mensagens, algumas pregações a respeito dessa parábola tesouro escondido, nós ouvimos várias explicações. Eu já disse aqui em outras ocasiões que as parábolas, elas têm uma certa dificuldade de interpretação devido aos símbolos que compõem uma parábola, e muitas das vezes os elementos que estão na parábola, nem todos os elementos da parábola têm ou requer uma interpretação. E às vezes as pessoas querem dar interpretação a um elemento da parábola que está na parábola, mas que não tem um propósito de trazer um significado especial. E aí, com isso, às vezes as interpretações elas vão variando e algumas até vão distanciando muito daquilo que é o propósito pelo qual o Senhor Jesus narrou as parábolas. Recentemente estava ouvindo uma mensagem dentro dessa parábola do tesouro escondido, e aquela pessoa que estava ali dando aquela palestra com um grupo de pessoas fazendo a reflexão na parábola, disse o seguinte, que o que importa na parábola não é o que você vai compreender intelectualmente, mas o que importa na parábola é o que você sente. E aí, dado essa introdução, ele quis ouvir
a reflexão de cada pessoa que tinha escutado a parábola. E uma das pessoas ali disse o seguinte, ele perguntou, o que te tocou, o que te chamou a atenção nessa parábola? E a pessoa então disse assim, o egoísmo do homem que achou o tesouro e escondeu. E ele diz assim, essa é uma boa reflexão, porque não há aqui uma questão de verdade. O que importa é o sentimento. Irmãos, isso é algo muito sério. Muito sério. Quando você coloca, que você diz que a mensagem que está na parábola não é uma questão de uma verdade, mas é uma questão simplesmente de um sentimento que cada um sente o que quer sentir, cada um sente uma coisa, não importa aquilo que ele interpretou baseado no seu sentimento, que veio à sua mente, não importa isso, porque não importa aqui, não é questão de verdade, é questão de sentimento. E isso é muito sério, porque quando a pessoa é instruída dessa forma, ele faz da palavra de Deus faz a palavra de Deus distanciar daquilo que é o propósito da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem um propósito, um objetivo, que é conduzir o homem num caminho que possa levá-lo à verdade e, encontrando a verdade, a vida eterna, a salvação. Nós podemos ter equívocos de interpretação, já falamos isso aqui, mas sempre dissemos que uma parábola existe com uma finalidade. E nós precisamos entender qual é a finalidade, qual é o propósito dessa parábola, porque ela tem uma verdade a ser comunicada conosco. E o Senhor Jesus não contou a parábola por acaso, contou a parábola com uma finalidade. E nós precisamos, então, compreender essa finalidade. Algumas pessoas, ao pensar nessa parábola do tesouro escondido no campo, eles começam a pensar no que seria esse campo. O que significaria esse campo? Para alguns, o campo significa o mundo, uma vez que o próprio Senhor Jesus, em uma outra parábola, ele disse que o campo representava o mundo. Mas será que aqui, nessa parábola, o campo também representa o mundo? Se o campo é o mundo, esse tesouro que está no mundo, que tesouro é esse que está escondido no mundo? Geralmente, aqueles que entendem que o campo é o mundo, eles colocam o tesouro como a figura do homem. A figura do homem que está nesse mundo. E coloca a figura daquele homem que encontra o tesouro, que descobre o tesouro escondido no mundo e que vende tudo para adquirir o tesouro, como a figura de Jesus, que abriu mão de todos os valores celestiais para resgatar o homem. Ora, essa é uma interpretação que tem alguns problemas. E qual seria o problema dessa interpretação? O problema da interpretação é que a parábola diz que o homem descobre um tesouro. Ele não sabia que existia um tesouro naquele campo. Ele descobre um tesouro que estava escondido. O Senhor Jesus, ele não descobre o homem. Ele conhece o homem desde do seu nascimento. Jesus já conhece todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então Jesus não é aquele que descobre o homem no campo. Outro problema com essa interpretação é que o homem que descobre o tesouro vende tudo que possuía para comprar o campo, porque ele sabia de uma coisa: o tesouro que estava escondido naquele campo tinha muito mais valor do que aquilo que ele possuía. Então, sem falar nada com o proprietário do campo, ele vende tudo
para adquirir o campo, mas o foco dele não era o campo. O foco dele era o tesouro, que valia muito mais do que aquilo que ele estava vendendo. E aí é um outro problema, porque o homem valer mais do que as riquezas eternas de Jesus, Jesus abriu mão das riquezas eternas para adquirir o homem, colocando o homem aqui numa posição de valor supremo, é um outro problema. Outra interpretação que alguém dá para o campo é o coração. O campo seria o coração do homem, aonde estão os valores espirituais, muitas vezes escondidos. E esse é um problema, porque o homem vai descobrir no seu coração os valores escondidos e vai comprar o seu coração. Como que se aplica isso? Porque o homem que descobre o tesouro, ele compra o campo, né? Então, é um outro problema colocar o campo como o coração do homem. Outra interpretação que eu já tive a oportunidade também de ouvir é que o campo representa o campo dos interesses humanos. O campo dos interesses humanos, onde a palavra de Deus foi escondida. E aí, nessa interpretação, o homem que seria Lutero, que descobre a palavra de Deus escondida no campo dos interesses humanos. Mas qual que é o problema também com essa interpretação do campo, seu campo dos interesses humanos? É que Lutero não comprou os interesses humanos. Lutero não comprou o campo dos interesses humanos. Então não tem uma lógica também essa interpretação. Qual que é o propósito do campo, então? Eu creio que o campo, aqui nessa parábola, não requer necessariamente um significado. O propósito do Senhor Jesus, ao narrar essa parábola, é mostrar que o reino dos céus é valioso, é muito valioso. E que assim como o tesouro estava escondido num campo e alguém descobre, o campo está aqui justamente para fazer parte daquele contexto da parábola, mas não requer um significado. O que o Senhor quer mostrar é que o reino dos céus muitas vezes está oculto no entendimento do homem. O valor do reino dos céus permanece no entendimento de muitos ainda oculto, ou seja, muitos ainda não descobriram o valor do reino de Deus, o valor do reino dos céus. Então, o reino dos céus permanece como que estivesse escondido, até o momento que alguém descobre esse valor que há no reino dos céus. Então, o campo aqui não requer, no meu entendimento, necessariamente um significado. E o problema é quando a gente vai querer dar um significado a esse campo e ele não requer um significado, a gente vai ter um problema, acaba esbarrando em outras questões da parábola. Outra coisa aqui na parábola é o homem, a figura do homem que descobre o tesouro que está escondido no campo. Para alguns, esse homem, como eu já disse no início, representa Cristo, mas aí é um problema, porque o tesouro não está escondido de Cristo. Cristo sabe todas as coisas. A outra explicação para o homem seria aqui Lutero, no período da Reforma, que descobre a palavra. Ora, no meu entendimento, e eu entendo que é o entendimento majoritário, o homem que representa todo aquele que, em algum momento da sua vida, recebe o Evangelho de Deus, ouve o Evangelho de Deus
E o evangelho anunciado a esse homem revela para esse homem a existência de um reino celestial que tem um valor incomparável com os valores desta vida. Então, o homem que representa todo o homem, todo aquele homem, mulher, criança, adolescente, todo aquele que em algum momento descobre pela pregação do evangelho a realidade, a existência de um reino celestial cujo valor supera a todos os valores que o homem pode adquirir nesta vida. A outra questão que nós vemos aqui, outro detalhe, outro elemento dessa parábola, é o tesouro. O que seria o tesouro? Como eu disse lá no início, para alguns o tesouro é o homem, não faz sentido. Para outros o tesouro é a palavra, pode ser, porque a palavra de Deus, ela é a palavra do próprio Deus, então ela é preciosíssima. É a palavra de Deus que transforma o homem, é a palavra de Deus que nos revela o próprio Deus, que nos revela o próprio Jesus. Para outros o tesouro é Cristo, Então, tanto a palavra como Cristo, não há como você desvincular Cristo da palavra, porque Ele é a própria palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Então, a palavra de Deus, ela se revela ao homem e ela revela uma salvação, ela revela um reino de Deus, ela revela um reino celestial, cujo tesouro desse reino é apresentado ao homem na figura do próprio Cristo. Então, Jesus é esse verdadeiro tesouro que permanece ainda escondido de muitos. Muitos ainda não descobriram o verdadeiro valor que é esse tesouro, que é o Senhor Jesus. Então, o propósito, na verdade, dessas duas parábolas de Jesus é mostrar o valor do reino dos céus, que ele supera a todos os valores que o homem adquire nessa vida. Assim como o homem, ali que descobre o tesouro escondido, ele vende tudo que ele tinha, porque ele descobre um tesouro que tinha muito mais valor do que o que ele possuía. E da mesma forma, o negociante de boas pérolas, que vende todas as pérolas porque descobriu uma pérola de um valor ainda muito maior do que os valores que ele possuía. Nós vemos nesse relato que tudo que o homem adquire aqui nessa vida, de tesouros, de valores, com todo o seu esforço aqui embaixo, com todas as suas conquistas, nada se compara ao valor do reino celestial, aos valores celestiais. E quando o homem entende isso, o homem então, para tomar posse desse valor eterno, para tomar posse desse valor celestial, ele precisa abrir mão dos outros valores que ele possuía. E quando ele tem essa compreensão dessa grandeza do reino, então ele é convidado a fazer uma troca de valores, a abrir mão dos valores terrenos em prol de um valor eterno. Certa vez o Senhor Jesus, falando de valores espirituais, ele instruiu aos seus discípulos a juntar tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. E ele vai falando com os discípulos a respeito dessa realidade de um tesouro celestial que permanece para sempre. E ele vai dizer assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meus irmãos, quando nós descobrimos, quando Jesus se revela a nós como verdadeiro tesouro da nossa vida, se o nosso coração
se o nosso verdadeiro tesouro é o Senhor Jesus, nada nos prende a esse mundo. Nada nos prende, nada nos impede de lutarmos, de buscarmos viver uma realidade espiritual que de fato vale a pena para as nossas vidas. Enquanto o homem não descobre o verdadeiro tesouro que é Cristo, ele permanece preso nas coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Nós vivemos, irmãos, amados ouvintes, um momento em que o homem ele está sempre ocupando a sua mente com tudo que está relacionado a essa vida. Claro que nós temos a nossa realidade aqui embaixo, nós temos as nossas preocupações que são necessárias, nós temos a nossa vida aqui nesse mundo e dependemos de lidar com alguns valores aqui de baixo, mas quando Paulo fala isso, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, é fazer com que a prioridade na nossa vida seja o reino dos céus e não esse mundo. Seja as coisas de Deus e não as coisas passageiras dessa vida. Porque os valores dessa vida, o homem pode adquirir e conquistar muitos valores aqui nesse mundo, mas vai chegar um momento que vai passar. Vai chegar um momento que vai ficar tudo por aqui mesmo. Mas aquele que encontra o verdadeiro tesouro que é Cristo e abre mão dos demais valores para colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida e a sua preocupação de fato seja a prioridade com as coisas do reino dos céus, esse sabe de uma coisa: quando passar o momento aqui nessa vida, quando chegar o final de cada um de nós aqui, porque todos nós teremos que chegar a um final. A nossa vida, a nossa existência, alguns anos, outros um pouco mais, mas todos nós vamos ter que enfrentar uma realidade da morte. Mas aquele que encontrou o verdadeiro tesouro do reino dos céus, ele sabe uma coisa, ele está deixando para trás muitos valores com a morte, mas ele estará indo para um lugar onde desfrutará para sempre dos valores eternos com Cristo Jesus. E esse é o sentido do Evangelho. O verdadeiro sentido do Evangelho é levar ao coração do homem esse entendimento de que há uma eternidade reservada para a nossa vida e que por amor a essa eternidade nós não podemos nos prender a nenhum valor aqui embaixo. Certa vez um jovem rico chegou até o Senhor Jesus perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz a palavra que Jesus amou aquele jovem. E Jesus conhecia o coração dele. Sabia que ele possuía muitos bens. Foi agraciado por Deus. Claro, deve ter trabalhado muito para adquirir, mas Deus abençoou tudo que nós adquirimos de bom, adquirimos porque Deus nos abençoa. E o problema é que aquele homem havia ficado muito rico. E quando Jesus, conhecendo o seu coração, diz para ele assim: você vende tudo que você tem e dá para os pobres, reparte com os pobres, e vem, segue-me, e você terá um tesouro no céu. Naquele momento, aquele jovem que aparentemente estava tão ansioso para saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ele se retira triste, porque ele possuía muitos bens. Ele abriu mão do verdadeiro tesouro, porque o seu coração estava preso aos tesouros materiais, aos bens dessa vida. Por mais que ele almejasse a vida eterna,
O seu tesouro era, na verdade, aqui embaixo. E por isso o seu coração estava aprisionado aos bens materiais, aos valores materiais, e por isso ele deixou de receber a grande bênção, que é ser herdeiro de um tesouro eterno. E muitas pessoas continuam agindo exatamente como esse jovem, estão presos a tantas coisas. No caso, o jovem foi os seus bens materiais. Outros se prendem a sentimentos, ao próprio pecado que ele não quer abrir mão dele. Há um tipo de conduta de vida que ele sabe que não condiz com o reino dos céus, mas que é, às vezes, aos olhos dele, prazeroso, e por isso prefere manter o seu coração voltado, firmado nos prazeres dessa vida, e não abre mão para receber o verdadeiro tesouro, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos estão exatamente dessa forma. O propósito das parábolas é mostrar o verdadeiro valor do reino de Deus e como o homem precisa renunciar a outros valores que estão ligados a essa vida. Renunciar no sentido de prioridade, dar prioridade àquilo que é o eterno, aquilo que é o verdadeiro valor que está relacionado à salvação. Pensamos então nesse homem que descobre esse grande tesouro escondido no campo. Quando ele percebeu que aquele tesouro tinha muito valor, ele então se dispôs a abrir mão, a vender tudo que tinha para comprar aquele campo. E você pode pensar assim: o que eu posso vender para adquirir esse tesouro? Você precisa vender tudo que tem. E tudo que você tem ainda não chega ao valor do tesouro. O que aquele homem comprou foi o campo, porque o tesouro valia mais do que tudo aquilo que ele possuía. Jesus é o tesouro que vale mais do que tudo nesse mundo. Jesus é o tesouro que vale mais do que tudo nesse mundo. E o que você tem de mais valor na sua vida? Você pode enumerar muitas coisas, mas a última coisa que você possui de maior valor na sua vida é a sua própria vida. A sua própria vida é o que você tem de maior valor. E se você quer esse tesouro que é Jesus, você precisa entregar o que você tem de maior valor, que é a sua vida, a esse Senhor Jesus. Entrega a sua vida para Ele e você será recompensado com um valor muito maior, que você jamais poderá pagar, jamais poderá comprar, mas você será abençoado por esse presente eterno, por esse valor eterno, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então deixa para trás os demais valores. Não permita que nada te prenda, que nada nessa vida tome o seu coração, mas entrega o seu coração por completo ao Senhor Jesus. E o Senhor estará te dando uma bênção. Eu creio que esse é o propósito dessa parábola, apresentar o valor do reino, para que o homem possa entender que ele precisa compreender que existe algo muito maior do que as coisas que ele luta a vida inteira aqui embaixo. E sabendo disso, priorizar Jesus como o verdadeiro tesouro ou a pérola de grande valor, e priorizar esse verdadeiro valor na sua vida e colocar o seu coração na eternidade. Amém?